Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvah Total. Eu sou o Renato de Prinz, hoje é quinta-feira e nós vamos retomar um pedacinho da Torá. Ficamos algum tempo fora do ar para preparar novos materiais. Estamos aí com algumas ideias, já preparando materiais, mas surgiu uma ideia muito legal, eu considerei muito legal. Foi muito boa aos meus olhos, né? Como diz a escritura, foi muito boa aos meus olhos a ideia do Moré Haimson de preparar um estudo introdutório àqueles que chegam ao canal, chegam ao estudo da Torá e que ainda não têm uma experiência de como começar, como acompanhar a leitura semanal, né? Por que nessa semana nós estamos lendo exatamente essa porção e não a outra? Por que enfim, tantas dúvidas que aquele que começa tem, que muitas vezes é difícil ele acompanhar o estudo, muitas vezes ele tem as dúvidas, e essas dúvidas são dúvidas de, digamos assim, de uma metodologia para fazer o estudo, né? Eu passei por isso, muitos que estão aí no canal passaram por isso, chegaram vindo de outros lugares, de outras informações, de outras metodologias, de outros, enfim, de tantos outros lugares, quando chegaram no estudo da Torá, se depararam aí com algumas dificuldades. Por mais que a gente tente ser claro, né, sempre é bom ter um manual, uma cartilha de como a gente começa esse estudo, como a gente vai conduzir, vai se desenvolver no estudo. Então, a proposta é que a gente monte essa cartilha. Eu vou hoje fazer uma introdução para você, né, da importância de fazer o estudo da Torá, e nos próximos encontros eu vou trazer aí um pouquinho mais, a gente vai falar um pouquinho sobre hoje dessa metodologia que eu vou seguir para que você tenha aí material, que depois você vai baixar aqui no QR Code que está aqui do lado, né, você vai baixar esse material em PDF para estudar, para discutir com outras pessoas, para apresentar para outras pessoas que demonstraram interesse, enfim, tudo gratuitamente. O nosso trabalho todo aqui é um trabalho voluntário, um trabalho gratuito, um trabalho de agradecimento ao Eterno, porque Ele nos dá toda essa informação, Ele nos dá toda a disposição, Ele nos dá todo o material para a gente se desenvolver. Então a gente compartilha com você esse material, né, com muita alegria. Então, espero que você goste do material, espero que você comente aí no canal se gostou, se não gostou, se podia ser diferente, o que faltou, se você tem dúvidas, se você ficou com dúvidas. É muito importante você expressar a tua dúvida, porque a tua dúvida pode ser uma dúvida de um outro colega que não teve oportunidade de falar, que nem percebeu que estava com a dúvida. É também uma dúvida que pode ser minha, né? Às vezes você faz uma pergunta aí que eu vou precisar descobrir, porque eu não sei, né? Eu sei só um pouquinho da Torá, só estou há poucos anos aqui estudando, e a Torá é um estudo muito profundo, ela te traz muitos ensinamentos, né? Então você precisa estar sempre estudando. Volta e meia a gente se depara aqui com um outro moré falando alguma coisa que eu falo, nossa, mas eu não pensei nisso, é isso mesmo, né? Enfim, a tua dúvida vai ajudar muito a todos, né? Então, escreva aí nos comentários e a gente vai ler, ou então mande aqui por e-mail, né? teshuvahemvocê@yahoo.com, que a gente vai receber e vai estudar aí o teu comentário e vai então compartilhar a solução que a gente encontrar. Se a gente não tiver a solução, a gente vai buscar aí junto com os outros moinhos, enfim, né? E é importante que a gente sane essas dificuldades. Então, vamos iniciar um estudo, né? Um estudo da Torá. Esse estudo que é o estudo da Escritura, o estudo da Bíblia Sagrada, né? Muita gente não sabe o que é a Torá, muita gente me pergunta o que é essa Torá, né? Você estuda a Torá todos os dias, eu vejo você sentado aí no computador, estudando, preparando, lendo aquele livrão ali. O que é isso que você estuda? Eu nunca ouvi falar em Torá. Muita gente tem isso.
nessa palavra Torá, né? Eu já ouvi falar em tarô, umas cartas lá que o pessoal coloca para adivinhar o futuro das pessoas, né? Eu até mesmo já passei por isso, né? Já passei por esses estudos aí de astrologia, de tarô, já fiz várias incursões aí pelos misticismos, mas nunca aprofundei muito, porque nunca me desenvolvi nessa área, apesar de que percebi algumas coisas, mas não quis enveredar por esse caminho, não achei interessante. Aí, quando eu descobri a Torá, eu fiquei apaixonado e passei a estudar somente a Torá. E a Torá, o que é? A Torá são os 5 primeiros livros de qualquer Bíblia, né? Qualquer Bíblia que seja completa, uma Bíblia completa, ela tem os 5 primeiros livros, né? Que no hebraico se chamam Torá, o ensinamento do Eterno. Agora, por que você tem que estudar essa Torá? Por que você tem que estudar esse ensinamento do Eterno, né? Você tem que estudar porque esse ensinamento é a herança que o Eterno nos dá. A herança é o manual para que a gente possa conhecer o mundo, é a herança que a gente recebe dele para viver bem no mundo, né? Mas você ainda não está confiante nisso, você ainda não conhece a Torá, mas você deveria. Por quê? Porque esse livro é o livro que teve a maior circulação, que tem a maior circulação em toda a história da humanidade, né? É um livro que foi escrito há mais de 3.300 anos, e até um determinado momento, até a Idade Média, como todos os livros, ele era copiado à mão, quer dizer, a pessoa que tinha habilidade e tinha uma letra bonita, ele copiava letra a letra o texto, né, e repetia esse texto. Quem quisesse uma cópia de um livro tinha que fazer isso, pagar alguém para fazer uma cópia de um livro, seja lá qual livro fosse, né, de qualquer língua, de qualquer cultura, ele tinha que fazer dessa maneira, não tinha uma forma de imprimir. Não é que nem hoje que você tem uma impressora aqui do lado do computador, você aperta um Ctrl+P aqui, um botão qualquer aqui, e já sai impresso ali, não gostei, amassa, joga fora, imprime de novo, né? Então, naquela época não era assim, até os anos 1400, né? Nos anos 1400 e pouco, Gutenberg inventou aí uma máquina, né, para fazer cópias, impressão, né, não cópia, impressão de um texto. Então, criou-se lá o chamado tipo móvel, a letra móvel, fundida lá em chumbo, e essa letra era colocada na ordem das letras do texto, por exemplo, essa ordem aqui, CULTA, né, colocava dessa forma, passava na tinta, batia no papel, ficava impresso isso, e ele só ia trocando papel e ia escrevendo página por página, né? Ele escreveu 300 cópias de um livro, né? E levou 5 anos mesmo com essa máquina, 300 cópias, 5 anos para fazer esse trabalho, né? Para montar todo o sistema para montar. E qual livro que ele usou para imprimir o primeiro? Qual foi o primeiro livro que ele imprimiu? Foi justamente a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada em latim, que havia sido traduzida do hebraico lá há muitos e muitos séculos atrás, né, por Jerônimo, que aprendeu o hebraico para fazer a tradução da Bíblia para o latim. Então, você vê aí que foi um trabalho fantástico, e esse primeiro exemplar da Bíblia, ele foi depois sendo copiado, recopiado, e hoje a gente tem aí impressões muito rápidas, né? Você imprime aí as milhares de páginas de toda a Bíblia, 1000 e tantas páginas, né? Você imprime rapidamente. Hoje, então, você tem vários tipos de papel, vários tipos de impressão, com gravura, sem gravura. Isso não importa, né? Em todas as línguas que você imaginar, você tem a Bíblia. A Bíblia sem sombra de dúvida, digamos, quem usa a linguagem de marketing, é o produto que mais vendeu no mundo, é o produto mais
comercializado no mundo, né? Se bem que muitas vezes a Bíblia não é vendida, ela é doada, ela é dada, né? As pessoas imprimem e distribuem, mas muitas são vendidas. Eu mesmo tenho aqui uns 6 tipos diferentes de Bíblia, né? De Bíblia comprada aí para poder fazer, para ajudar nos estudos, para ajudar na interpretação. A gente já tem no computador, né? Então esse livro é um livro de maior circulação em toda a história da humanidade. Então a gente precisaria conhecer até para ser considerado uma pessoa culta, uma pessoa que teve uma educação, uma pessoa que ela não é ignorante nesse texto, que é um texto que todo mundo conhece, né? Ou conhece partes desse texto. Muita gente já ouviu falar de Adão, de Eva, de Abraão, de Jacó. Muita gente já ouviu falar de Moisés, do rei Davi, do dilúvio, da arca de Noé. Muita gente já ouviu falar de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Pedro, o apóstolo Paulo. Todo mundo já ouviu falar. Muita gente conhece um pouquinho da história, muita gente teve uma educação religiosa que falou um pouquinho, mas tem a Bíblia em casa, mas o que acontece? Não lê, não estuda, não procura conhecer aquilo. Acaba conhecendo a história a partir de outras pessoas que fazem a leitura, interpretam e dizem alguma coisa. Olha, a Bíblia diz isso, olha, a Bíblia diz aquilo, olha, isso está escrito em tal livro, tal versículo, diz tal coisa, para você não fazer isso, para você fazer aquilo. E as pessoas não leem. Então, o que a proposta do nosso canal aqui é que você leia no original o texto como está na escritura, né? E depois você interpreta, você usa isso da maneira que melhor te aprouver, né? Então você precisa ter esse conhecimento para não ficar ignorante no assunto, né? Quando a gente fala ignorante aqui, não é uma maneira pejorativa, não é uma maneira agressiva de chamar a pessoa de bruto, de boçal, de idiota, mas a ignorância no fato de não conhecer o assunto, né? Eu, por exemplo, sou ignorante em muita coisa, né? Eu sou ignorante, por exemplo, em cirurgia cardíaca, não sei nada disso. Eu sou ignorante, não ignoro qualquer coisa sobre isso, mas tem outras coisas que eu era ignorante, fui atrás, aprendi, estudei, já não sou mais ignorante. Já conheço alguma coisa, já posso aprofundar o estudo, já posso praticar, ensinar para outras pessoas isso. Como eu cheguei aqui no estudo da Torá. Eu era totalmente ignorante até 8 anos atrás e não me aproximava da Escritura, não queria saber nada da Escritura, mas chegou um momento que eu achei que eu deveria conhecer para poder até criticar, né? Como muita gente critica, muita gente questiona, muita gente fala contra, mas nunca nem leu. E aí, né, como é que vai criticar? Então a minha intenção inicial era conhecer para poder ter uma ideia sobre esse assunto, e confesso que realmente foi um assunto que despertou meu interesse, e é meu interesse até os dias de hoje, né? Então a gente vê que é preciso conhecer, até se você não quiser seguir depois, se você não quiser acompanhar, não tem problema nenhum, né? Você não é obrigado a nada, mas você precisa pelo menos conhecer para tomar essa decisão. Como muitos cientistas, né, as pessoas acham que a Torá é um livro religioso e eu tenho um pensamento científico, não quero me aproximar disso. Eu sou sim da área de ciência, eu sou formado em física, tenho doutorado em física. Física é uma das minhas paixões. O livro que eu estava lendo aqui é justamente esse aqui, eu falo sobre teoria da relatividade. Então, eu gosto disso, e são assuntos que não são excludentes, ou seja, não são distintos, são assuntos que a gente pode trabalhar junto, e a gente encontra reflexo de um no outro. Mas as religiões afastaram as pessoas, e as pessoas, então, na ignorância do conhecimento da Escritura, afasta qualquer conceito que vem da Escritura. Mas muitos cientistas, durante toda a história, estudavam a Escritura, estudavam a Torá, né? Várias definições da física mesmo, se a gente olhar com o olhar de quem conhece a Escritura, vai perceber muitas
conclusões físicas estão escritas na Torá de alguma maneira. É um livro muito citado em trabalhos científicos, em monografias, né? Trechos de salmos, de provérbios, de escritos, trechos falados por Yeshua, né? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, nós chamamos de Yeshua. Aqui no canal a gente sempre usa o nome original, o nome hebraico, o nome com que a pessoa foi batizada. Nós também falamos a tradução para você, né, fazer a conexão, mas muitos colocam citações de livros, de trechos do Evangelho. Então, você vê aí que muitos cientistas se debruçaram sobre a Escritura. E quando você começar a ler a Escritura, você vai ver, então, que muitos profetas, muitos seguidores de Yeshua, eles citavam a importância de estudar a Torá. E Yeshua citava o tempo todo a importância de seguir o estudo da Torá. Então, nós vamos trazer isso mais à frente, mas hoje eu quero trazer aqui duas pessoas, né, que foram importantes aí na história mundial, no seu tempo, o que eles falaram sobre a Escritura. Um deles foi Napoleão Bonaparte. Né? Napoleão Bonaparte provocou uma Revolução Francesa, acabou lá com a monarquia, né? E se tornou um imperador e começou a conquistar os países à sua volta. Tanto temor ele causava que o rei de Portugal, Dom João VI, cascou fora, veio para o Brasil, trouxe a Casa Real para o Brasil e passou a governar Portugal e as suas províncias a partir do Brasil, né? E foi muito bom para nós, porque foi nesse momento que o Brasil passou a ter a sua história, né? Passou a ser um país, porque até então ele era um quintal, um jardim, um pomar, né? Uma mina onde vinham aqui, tiravam tudo, levavam para lá, e a gente aqui só ficava no trabalho, sem nenhuma organização política adequada, como foi quando veio a família real para cá em 1808. Então Napoleão Bonaparte causou uma grande transformação no mundo. E ele disse que a Bíblia não é só um livro, é uma criatura viva, né? Porque quem é ligado à religião não lê a palavra correta que está na Escritura, que é uma alma ou um ser humano. Se chama de criatura, mas não tem problema isso não. A Bíblia não é só um livro, é uma criatura viva, capaz de conquistar todo aquele que se opõe a ela, ou seja, todo aquele que é ignorante no seu conhecimento, quando começa a conhecer, quando começa a entender a Escritura, passa a gostar, passa a se apaixonar, passa a se transformar e acaba sendo conquistado. Um outro que foi muito importante na história dos Estados Unidos foi Abraham Lincoln, né? Abraham, que vem do nosso pai Abraham, né? Nosso pai que iniciou a tribo de Israel, né? que é o pai de Isaac, que é o avô de Yaakov, né? Então, que se transformou que mudou seu nome para Israel. Abraham Lincoln disse que a Bíblia é o maior presente que Deus, né? Presente que Deus deu ao ser humano, ou seja, estou usando aqui o mesmo termo que ele utiliza. Nós aqui no canal não chamamos de Deus, nós usamos a palavra Elohim. Ao longo do estudo nós vamos dizer o porquê que nós não escrevemos a palavra Deus, né? Sempre o nosso Criador é chamado de Elohim. Tudo o que há de bom sobre o Salvador, sobre Yeshua, sobre Jesus de Nazaré, do mundo, nos é comunicado nesse livro. Ele era protestante, Abraham Lincoln era protestante, né? Então ele seguia a Escritura, principalmente os evangelhos, né? Os escritos nazarenos, como nós chamamos. Então, ele diz que tudo que a gente recebeu de bom está nesse livro, né? O maior presente que a gente poderia receber do Criador é justamente o que está nesse livro, os ensinamentos que vem nesse livro, né? E se a gente estudar a Escritura, se a gente praticar os ensinamentos que vem na Escritura,
a gente vai passar a ter a condição de transformar o mundo à nossa volta. Por quê? Porque quando a gente melhora o nosso ser, quando a gente cresce, quando a gente evolui, a gente leva aqueles que estão à nossa volta. Né? É muito comum a gente falar, seja a mudança que você quer no mundo. Se você quer que o mundo mude, você tem que mudar. Se cada uma das pessoas mudar, o mundo vai melhorar. Ou se as pessoas quiserem mudar para pior, também o mundo vai piorar. Né? Então nós temos sempre que pensar nisso. Mudar para melhor ou mudar para pior. Então vamos entender um pouquinho essa história de Torá, de Bíblia, Bíblia Sagrada. Né? O que quer dizer isso? Bíblia é a palavra grega para livro, né? Mas nós usamos no nosso vocabulário muitos termos que vêm do grego, que também vem lá do hebraico. Né? A gente já viu aí no estudo anterior das letras do alefabete, né, do alfabeto hebraico, que as letras gregas vieram do hebraico. Então a palavra bíblio quer dizer livro. Biblioteca é um conjunto de livros, né? São vários livros que estão dentro de um mesmo lugar. Então é daí que vem o nome Bíblia, e sagrada porque trata da mensagem do Eterno, do ensinamento do Eterno, do ensinamento do nosso Criador. Né? E isso é uma coisa sagrada, é um termo sagrado, é uma palavra sagrada. Né? Não é uma palavra comum, uma palavra que você usa no dia a dia, não é uma palavra que você usa de forma corriqueira, é uma palavra que tem um ensinamento muito profundo, um ensinamento do Criador. Né? Por isso que se chama Bíblia Sagrada. Daqui a pouco nós vamos chegar aí na tradução de Torá para você aí que não conhece ainda o termo, para você que está começando, você vai identificar quais são esses livros da Torá. Para a gente mudar o mundo, a gente tem que mudar a nossa forma de ver o mundo, a forma com que o mundo está calcado, com que o mundo se desenvolve, que vem justamente desse cidadão chamado Nimrod. Nimrod foi um descendente de Noé, né? O filho mais velho de Noé, Ham, conhecido como Cão. Ele teve vários filhos, e um deles, né, um descendente dele, chamado Nimrod. Nimrod, ele se revoltou contra o Eterno, contra o Criador, e ele quis construir uma torre muito alta, né, para que se houvesse um novo dilúvio, ela não caísse, que as pessoas conseguissem sobreviver, e ele queria subir aos céus e destronar o Criador, né, e se tornar um Deus. E ele vendeu essa ideia para as pessoas começaram a segui-lo, e o Eterno veio, destruiu a torre, separou as pessoas em 70 nações, 70 línguas, ninguém se entendia mais, e aí essa torre ficou abandonada, essa ideia ficou abandonada. Mas o conceito que ele criou foi um conceito que vinga até hoje, cada vez mais forte, né? Que foi o conceito do quê? Ele queria se tornar um Deus, né? Um Deus conforme ele imaginava que um Deus seria, ou seja, um Deus que obedecesse às suas ordens, às suas vontades, às suas necessidades. Né? Uma idolatria, como a gente diz, né? Como a gente vai vendo em toda a Escritura, né? Que não devemos praticar essa idolatria de querer ter um Deus no lugar do nosso Criador. Né? Então ele inventou essa ideia que se configura nas religiões até os dias de hoje. Né? As religiões, aí tem várias religiões, tem vários deuses, tem religião aí que tem 100, 200, 300 deuses, né? Deuses disso, Deus daquilo, Deus criado, Deus para isso, Deus para aquilo outro, que geralmente são animais, figuras, enfim, são várias representações aí com uma filosofia toda por trás aí que faz com que as pessoas achem interessante e sigam aquilo. E para coordenar essa construção, ele precisava gerenciar as pessoas, ele precisava ter poder sobre essas pessoas que estavam lá trabalhando nessa torre. Né? Então, ele criou esse sistema de gestão de pessoas que nada mais é do que a política, né? A política que é o domínio de uma pessoa sobre as outras, com o sentido de
fazer com que todos almejem um objetivo comum. E para gerenciar isso, ele precisava alimentar as pessoas, vestir da ferramenta, da material para construção, né? E essas pessoas eram, então, até aquele momento, camponesas. Ela plantava o que ela comia, ela criava um animal que ela comia, e aí nesse momento que ela tem que trabalhar na torre, ela não tem como lá produzir lá a plantar a sua alface, seu arroz, seu feijão, né? Sua farinha para fazer pão, né? Então o que ele faz? Ele cria uma ferramenta chamada dinheiro. Ele usa o dinheiro que vai fazer com que as pessoas se apaixonem por esse dinheiro, porque com isso elas podem comprar tudo que elas necessitam, tudo que elas precisam. Então esse tripé criado por Nimrod é a base de todas as nações têm esse tripé, todas as pessoas têm esse tripé, as pessoas nascem com esse conceito de religião, poder sobre os outros e riqueza, amor à riqueza, é a competição diária que se tem no mundo moderno até os dias de hoje, né? Isso é o que movimenta o mundo, o mundo as pessoas vivem em função desse tripé, dessa condição criada por esse cidadão. Então isso está incutido até hoje, né? Tudo que a gente faz no mundo civilizado hoje é buscando esse equilíbrio desse tripé, né? Alguns países tentaram manter só o poder e a riqueza, mas não afastaram a religião, proibiram a religião, mas não conseguiram sobreviver, porque as pessoas nascem com isso, têm essa vontade que vem aí dos seus ancestrais, né? Vamos ter que ter um Deus que vai lutar por nós, temos que ter um Deus que vai resolver os nossos problemas, que a gente vai pedir para ele fazer as coisas por nós, né? Não que seja o Elohim criador de toda a terra, mas os deuses que eles criaram, que eles têm nas suas culturas, os santos e aquela doutrina que é estabelecida por muitas culturas, né? E poder e riqueza. Então, esses três tripés, eles vivem numa constante crise, né? Desde que foi criado, ele vive em crise, porque a religião quer manter o poder sobre as pessoas, quer acumular riqueza, o político quer dominar a religião e ter riqueza, aquele que está com a riqueza quer dominar sobre os outros, ou seja, sempre um está querendo dominar sobre os outros, e aí esse tripé vive, né? Vive numa situação instável, numa situação aí de constante crise, e essa crise se espalha por toda a humanidade. Toda a crise da humanidade vem desse tripé, né? Desse desequilíbrio desse tripé. Ou seja, as crises que as nações, né? As nações que uma época tinha rei, depois mudou de rei para imperador, de imperador para político, partido A, B, C, D, E, né? E aí sempre uma crise, sempre uma luta dentro das nações que brigam com outras nações, eu quero lá o petróleo que está naquela nação, invado o país, guerras disso, guerras daquilo, enfim, né? Isso a gente conhece que está presente no mundo todo. E a crise nas nações, ela é alimentada e alimenta a crise nas famílias, a desagregação da família, a célula máter de cada, né, como a gente costuma dizer, a célula máter de uma nação são as famílias, né? Cada família ela é importante para constituir a nação, né? Cada família trabalhando junto vai constituir a nação, cada família transferindo para os seus descendentes toda a cultura, toda a educação, todo o ensino, todo o aprendizado que ela já teve, ela vai passando para as próximas gerações para que esse país, essa nação continue, né, continue prosperando, continue crescendo, e sempre a crise presente justamente pela crise desse item chamado, desse tripé de Nimrod, chamado religião, poder sobre as pessoas e amor à riqueza. Essa é a luta que o ser humano enfrenta o tempo todo. E isso, né,
esse Nimrod, ele teve um seguidor mais à frente, ele teve um seguidor que foi um cidadão que trouxe um ajuste fino nesse sistema todo. Ele percebeu, num determinado momento, ele percebeu que algumas famílias não se quebravam, né? Como as famílias daquele povo que atravessou o deserto com Moisés. As famílias eram muito integradas. Então ele percebeu o seguinte: olha, a gente só vai conseguir que eles se quebrem se a gente introduzir neles uma desagregação, né? Desagregar essas famílias para que elas cedam ao desejo de poder, para que elas cedam às religiões, para que elas cedam ao dinheiro. Então a gente tem que quebrar a estrutura familiar. Isso vem até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje você vê aí que a desagregação da família por alterações culturais, alterações sociais, por imposições que são feitas, que são colocadas, né, que vão minando a estrutura familiar aos pouquinhos, né, que a gente vê isso durante a história das nações, a gente vê isso, né. Então são as separações que existem. Por quê? Porque os casamentos não são adequados lá no início. Nós estamos estudando nesse período do ano da Torá, nós estamos estudando o livro de Devarim, Deuteronômio, conhecido como Deuteronômio. E ali a gente aprende, né, como que um casal deve se unir, né? Se não tiver determinadas condições, ele não deve se unir. Por quê? Porque vai dar problema depois, né? Algumas situações não devem acontecer para que não haja problemas depois e que haja separação. Mas isso é alimentado hoje. As pessoas se juntam, se casam, depois de pouco tempo já estão se separando, já estão desagregando aquela família, né? E as crianças crescem com o pai falando diferente da mãe, com o pai separado da mãe. Cada um vive num lugar, a criança vive um período com o outro. Tem um monte não existe uma estrutura, um lar, né? Uma estrutura de lar, são várias casas, e tem várias casas, não tem nenhum lar, e aí recebe instruções, recebe ensinamentos contraditórios. O pai não fala a mesma língua da mãe, a criança fica perdida, a criança não se desenvolve corretamente, vai ter problemas futuros, né, que vão levar muito a criminalidade, que vão levar a preconceitos, a discriminação, ao racismo, que cada dia se torna maior. Por quê? Porque vem dessa ideia, desse Bilã. Esse Bilã, né, que quando o povo estava lá para atravessar o Iardém, o Rio Jordão, para entrar na terra de Israel, o rei de Moabe percebeu que aquele povo vinha, né, e ficou com medo e chamou esse cidadão para amaldiçoar aquele povo, né, para causar, através dos deuses que ele tinha, da religião dele, oferecer dinheiro para ele, né, para ele dominar aquele povo. E aí ele não conseguiu. Então o que ele faz? Ele percebe que colocando lá um elemento que fosse desagregar as famílias, eles iam começar um racha interno, né? Mas o Criador intercedeu e nada aconteceu. Mas a ideia ficou até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje, os governantes, aqueles que querem causar uma agitação, aqueles que querem provocar uma crise, eles utilizam a mesma técnica, né? Se a gente observar bem, é a mesma técnica. Essa técnica que levou ao fim de Sidom, né? Sodoma, conhecido como Sodoma, aquela nação que vivia, né? Que vivia na maior esbórnia, né? Na maior espólio sexual, na maior discriminação, no maior preconceito, racismo que existia ali, né? Então, você vai aprender tudo isso quando você lê a Escritura. Então, nós precisamos buscar uma solução para isso. Qual é a solução? A gente não pode ficar de braço cruzado, a gente tem que começar a trabalhar para mudar o nosso pensamento, para mudar o nosso comportamento, para mudar a nossa vida, para causar essa transformação. Não podemos deixar, né, que o nosso mundo, o nosso planeta, o único que a gente tem, vá
se degringolar por conta dessas crises que vêm, né, que vem a cada época aumentando, se aperfeiçoando. Digo que é um aperfeiçoamento da crise, né? E a solução é justamente conhecer o objetivo maior do ser humano, entender isso e praticar isso, que é a resposta a uma pergunta, né, que vem lá no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 9. Né? Se você não conhece ainda, você vai lembrar da história de Caim. Né? Caim mata Abel. Logo a história começa, dali a pouco Caim mata Abel. E você fala assim, pô, mas como é que um livro sagrado já começa com um crime hediondo desse, né? Um irmão mata o outro, e aí? O que acontece com a história desses dois? Acabou? Né? Mas na verdade não, na verdade é um ensinamento fundamental para todos nós. Né? Quando Caim, com inveja do irmão, mata o irmão, ele é questionado pelo Eterno, que não viu. O irmão falou, onde está Abel, seu irmão? Né? E ele responde, Ha-shomer Ahi Anori? Sou o guardador do meu irmão? Eu sou o guardador do meu irmão? Essa resposta é que a gente tem que ter em mente até os dias de hoje. Será que você é o guardador do seu irmão? Você tem que guardar o seu irmão? Quem é o teu irmão? Né? Não é aquele que nasce do teu pai e da tua mãe. É todo aquele que foi criado pelo mesmo Criador. Você é o guardador do teu irmão. Toda a Escritura vai trazer ensinamentos sobre isso. Então você vê lá que uma frasezinha solta no meio de um texto, e ela traz um significado muito importante. Milhares de páginas depois, né, centenas, são mais de 1000 páginas, são centenas de páginas explicando essa situação, né, que é importante até os dias de hoje, que a gente tem que ter isso claro nos dias de hoje. Quando a gente entende isso, acabam as crises. Né? Por quê? Porque não há mais disputa por dinheiro, por poder, por religião. Você conhece a religião, você tem aquilo que você precisa, você usufrui daquilo que está à tua volta e compartilha com o teu irmão. Acaba a discriminação, né? Acaba todo esse preconceito que existe até os dias de hoje. Né? E o Eterno diz mais ainda, o Criador diz mais ainda para Caim, o mal está à tua porta, o bem e o mal está à tua porta, você escolhe o que você quer. Né? Você precisa, então, conhecer, nós precisamos conhecer bem e mal para poder exercer o nosso direito de escolher, que é esse direito com que nós fomos criados, escolher entre bem e mal. Então, na Escritura, você vê tudo isso. Essa motivação está trazida dentro da Torá. Você parece que já está se interessando, né, a fazer a escolha, a conhecer para fazer a escolha certa, para escolher adequadamente. E a gente tem que lembrar sempre o seguinte, né? A Bíblia, ela nos traz essa instrução de uma forma muito abrangente, com muitos exemplos, com muitas situações, para a gente perceber o que vem aí, né? O que vem nessa instrução, para a gente conseguir aplicar isso no nosso dia a dia, com o nosso irmão, com todos que estão à nossa volta. Então você precisa conhecer, você precisa dar a você o direito, né, de entender, de conhecer, de não se tornar um ignorante nesse assunto e verificar, olha, o ensinamento realmente é útil. Né? Não, esse ensinamento não se aplica a mim, aí eu não quero nem tomar conhecimento disso, eu vou conseguir a minha vida do jeito que ela me levar. Eu não vou perder meu tempo, mas você deve pelo menos ler simplesmente, né, para adquirir uma cultura geral, porque a história tratada na Bíblia é real, né? Você conhece os lugares, você ouve sobre os lugares existem, se você quiser ir lá, você vai lá, você vê os lugares, não é uma fantasia, não é algo que vem da cabeça, não é que nem uma história da carochinha, né, que você imagina lá uma casinha, vem um leitãozinho que mora na casinha, vem um lobo mau que assopra a casinha, né? Isso não existe, mas você vê as pessoas, né, enfrentando as dificuldades diárias, você vê
as pessoas, né, interagindo e os aprendizados que vêm com toda essa instrução. Então você precisa conhecer pelo menos para ter uma cultura geral, para aprender alguma coisa. E quando comecei a estudar escritura, eu aprendi muita coisa, até de física, né? Até de física eu aprendi muita coisa depois de 60 anos, né? Aprendi muita coisa que, estudando, que a leitura, o estudo me abriu, né? Me abriu a mente para a interpretação de muitas coisas que eu não conhecia, que o mundo não me deixava conhecer, né? O ser humano, ele tem dentro de si essa coisa de xeretar a vida dos outros, de fazer fofoca, de procurar futricar a vida dos outros, de saber, fulano se deu mal, poxa, coitado, fulano perdeu o emprego, isso, aquilo, enfim, né, os dramas das vidas dos outros a gente gosta de xeretar, isso está dentro da nossa natureza. Por que isso? Né? Porque a gente vendo o que acontece com os outros, a gente acaba, né, amaciando toda a nossa dificuldade, nosso sofrimento. E aqueles que dominam aí os 3 pilares, aqueles que controlam os 3 pilares, eles adoram isso, porque eles vão fornecendo, né, fornecendo histórias, fornecendo dramas, que as pessoas vão ver, né, eventos da vida real, que muitos acompanham esses eventos, né, novelas, filmes, séries, romances, né, na literatura, tudo isso vai sendo apresentado ao ser humano para que ele transfira dele os problemas, jogue lá, bom, fulaninho lá está tendo o mesmo problema que eu, então meu problema não é tão sério assim, e aí, né, eu deixo a vida me levar como dizem, né? Então a gente vai cedendo a esse drama e de uma certa maneira maquiando a nossa vida, a nossa evolução. E esses dramas geralmente apresentam uma, duas ou todas essas características. Eles falam de assassinato, eles falam de adultério, né, de relações maritais que têm adultério, ou então a adulteração de elementos, né, da vida de um, da vida do outro, do trabalho, porque adulterar não é só ter relação com o cônjuge do outro, mas adulterar é qualquer coisa que você altera a sua forma original, é uma adulteração. Roubos, né, mentiras, cobiça, inveja, né, tudo isso está presente nesses dramas, né, roubo de bancos, né, filmes. Interessante que se você olhar os filmes que mais tem público, são aqueles filmes de violência, de roubo, de assassinato, um serial killer, é um detetive que vai pegar um cidadão que roubou um banco, enfim, tem muitas nuances aí desses 5 itens aqui, né? E esses 5 itens, geralmente, se você lembrar, né, se você já ouviu falar, se você já acompanhou alguma coisa numa vida religiosa, por exemplo, que você deve ter tido, você vai ver que são 5 mandamentos que o Eterno dá ao ser humano. Não assassinarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantará mentira contra o teu próximo e não cobiçarás o que é do teu próximo. Então esses mandamentos é o que fazem com que a gente responda aquela pergunta: eu sou o guardador do meu irmão? Sim, a partir do momento que você não comete assassinato, adultério, roubo, mentira e cobiça, você está protegendo o teu irmão, você está guardando o teu irmão. Então, é isso que as séries, os filmes, a mídia, né, em geral, gostam de promover. Para quê? Para que as pessoas vivam na crise, mas transferem para aquela mídia todo o seu problema, toda a carga, a causa, né, daquilo que atinge. Acaba sendo normal ter um assassinato, acaba sendo aceitável um roubo, enfim, tudo isso está na formação do caráter do ser humano. E vivenciando isso, está se passando, né, está se amenizando
essa vivência da mídia, né, essa vivência da mídia está amenizando a nossa vida, né, as emoções que a gente descarrega ali num vídeo, a gente não carrega para a nossa vida. A gente acaba aceitando que esses itens aconteçam na nossa vida. Agora, é interessante que a Bíblia, né, sabe disso, quem escreveu sabe como é o caráter do ser humano, e ele coloca na Escritura muitos personagens que passam por dramas semelhantes. A morte na Bíblia, a cobiça, a inveja, a mentira, tudo isso acontece com os personagens. Ela relata os erros, os acertos e os arrependimentos, né? Porque não é proibido ao ser humano ter esses sentimentos, mas ele deve se arrepender quando ele passa a ter conhecimento do que é correto, ele se arrepende e não comete mais esses erros. Ele se torna o guardador realmente do seu irmão, né? E deixa de cometer esses erros, mas ele precisa entender que isso é errado. Ele precisa ter essa consciência, e isso a Bíblia também, a Torá também nos apresenta. Ela apresenta os erros, ela apresenta como cada um reagiu àquela situação e mostra como ele se arrependeu e o que acontece quando se arrepende realmente, né? Então, esse aprendizado a gente precisa buscar, né? Porque senão a gente vai viver sempre, né, sempre com uma história de um roubo que acaba bem. O cara roubou o banco e ficou rico e foi embora com aquele dinheiro. O cara assassinou, aí foi preso, foi para a cadeia, e aí? Como ele mudou alguma coisa? Se ele sair da cadeia, ele vai cometer outro assassinato? Ou não? Né? Será que ele se arrepende? Será que ele aprendeu alguma coisa? Mas na Escritura você vê que há esse arrependimento de coração, né? E você pensa, como é que a Bíblia traz essa história? Ela não deveria simplesmente relatar as coisas boas, né? Assim como as biografias dos grandes estadistas, de um grande cientista, de um grande político, né, que só faziam coisas boas, corretas, né, que não cometiam erros. Não, a Escritura traz justamente a história de seres humanos, não é uma história da carochinha, como eu falei, né, não é aquele cãozinho que mora numa casinha que o lobo vem soprar, não é uma macaco que sobe o rio e que vai, né, que vai salvar todas as carpas que estão lá no leito seco de um lago. Então, não são histórias inventadas ou fábulas, né? São histórias reais, pessoas que tinham um comportamento humano como eu, como você, né? Pessoas que cometeram erros, viram o que era bom, viram o que era ruim e exerceram o direito de escolher o que era bom. Então a gente deve aprender com eles, né, e fazer a mesma coisa. E se eles conseguiram, você e eu também conseguimos. Você e eu também temos essa capacidade, né? Só precisamos aprender. Para aprender a gente precisa se debruçar sobre a instrução de Adonai, nosso Elohim. Então parece que você se interessou, parece que você está afim de conhecer, né, de se permitir conhecer a Escritura, mesmo que seja só para depois dizer, olha, não se aplica a mim, eu vou continuar vendo série, eu vou continuar fazendo do meu jeito, não tem problema nenhum, né? Mas você precisa, se você tem interesse, se você não tem, tudo bem, não tem problema não, nem precisa continuar assistindo aqui o canal, né? Você pode ir lá fazer outra coisa, mas se você ficou interessado, certamente você quer saber o que é a Bíblia, como ela é constituída, o que faz parte dela, quanto tempo eu vou levar para ler, quanto tempo eu vou ficar estudando, eu preciso estudar dia e noite, como é que é isso, né? Existem quadrinhos, existe com figurinhas, né? Como é que é isso, né? Então, eu vou dizer para você que a Bíblia é a reunião dos livros sagrados entregues à humanidade por Adonai, nosso Elohim, né? nosso conhecido
na linguagem popular, na linguagem das religiões, pelo Senhor nosso Deus. Né? Então, é essa linguagem que você vai, talvez, ler aí na sua cópia da Bíblia, né? Da Bíblia Sagrada. A sua cópia traduzida deve trazer esses nomes, mas a gente traz sempre o nome em hebraico para você, né? Para você ter contato com a língua original. São vários livros que foram reunidos que tratam desse mesmo tema, né? O tema básico, que é a resposta àquela pergunta: sou eu o guardador do meu irmão? Então, a Bíblia é formada pelos seguintes livros: a Torá. Torá é a palavra de Elohim. Torá é uma palavra hebraica, né, que significa ensino. Né? Ela vem do hebraico chamada, conhecida como ensino. Alguns traduzem como lei, de forma incorreta. Por quê? Porque ela traz muitas orientações, né, muitos mandamentos, não são muitos, né, mas são regras que você deve cumprir, e alguns alguns religiosos traduzem como lei. Mas Torá é ensino, instrução, aprendizar, né, transferir o aprendizado, ensinar alguma coisa. Então a Torá é a palavra do Eterno. Depois você tem o livro dos profetas, né, pessoas que receberam uma iluminação do Eterno, uma instrução do Eterno para agir junto ao povo, para que o povo voltasse a se aplicar à leitura da Torá, né, buscasse o entendimento da Torá, buscasse a instrução da Torá. Muitos se desgarraram, e esses profetas então traziam essas instruções para os reis, para os povos, né? E no hebraico se chama Neviim. E em hebraico também há os escritos, Ketuvim. Escritos são narrativas de vida de pessoas, né? Como é que elas se desenvolveram seguindo a Escritura. Há louvores, cantorias, né? Como salmos, por exemplo, louvando o nome do Criador. Há provérbios, né, que são orientações para o nosso dia a dia, como a gente deve fazer bem o que está à nossa volta. Então, livros que foram se acumulando aí durante muitos e muitos anos. A Torá, a base de tudo. Então, nós temos o conjunto desses 3 livros chamado de Tanar, né, que é justamente a união dessas palavras aqui em hebraico: Torá, Neviim e Ketuvim, Tanar. E há também os escritos nazarenos, os Ketuvim Natserim, aqueles escritos que foram trazidos pelos seguidores de Yeshua HaNatsiri, de Jesus Nazareno, né? São os escritos que, a partir do ensinamento dele, a partir de tudo que ele trouxe da Torá para todos aqueles que estavam na sua volta naqueles 3 anos, todos os ensinamentos que ele trouxe da Torá, dos profetas, dos escritos para toda a nação, né, foram recolhidos pelos seus seguidores e foram redigidos para ficar registrado, né, e foram então redigidos como os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Carta aos Hebreus, e por aí vai. São ao total 66 livros, né, 66. Tem livros aí que tem uma página, né, um capítulo só. Tem outros que tem, né, como o livro de Salmos, que tem 150 salmos. Então você tem aí uma variação de volume de material, mas todos eles relatando o que vem trazido na Torá. Então a Torá é a base da palavra que vem do Eterno, do nosso Elohim. Então vamos ver por onde você começa, né? Você tem que começar a estudar isso. Como é que eu começo? Pego lá o primeiro livro, Apocalipse. Eu vou ler Apocalipse porque é o que todo mundo diz que é a cereja do bolo, é o livro que traz aí tudo que vai acontecer e que vai ser o fim do mundo, que vai isso, que vai aquilo, né? Não, você não deve começar pelo fim, você deve começar pelo começo, né? Qualquer coisa você começar pelo começo. Vai construir uma casa, você vai construir o telhado primeiro ou o alicerce. Você tem que começar pelo alicerce, pela base, pela fundação, e aí você pode então fazer o que você quiser em cima, né? Então você tem que trazer
primeiro para o teu estudo a palavra de Elohim, a Torá. Né? E a Torá você conhece como Pentateuco. Né? Pentateuco. Pentateuco é o nome dado aos 5 primeiros livros da Bíblia, da cópia da Bíblia que você tem aí na tua casa. Né? Se for uma Bíblia completa, né? Se for uma Bíblia religiosa aí que só tem uma parte, né? Só traz os escritos nazarenos, você não vai conhecer a Torá. Você então precisa começar adquirindo uma Bíblia completa, uma Bíblia que começa lá de Gênesis e vai até Apocalipse. Pentateuco por quê? Porque antigamente a escritura era feita em rolos de pergaminho, né, escrito ali, todo o texto escrito em rolos de pergaminho, e eram 5 rolos, né, para não ficar um volume muito grande, eram 5 rolos, cada um formando um rolo, e cada livro, né, como a gente conhece hoje, cada livro era um rolo, e 5 rolos significa em grego penta, 5, rolo, teuco. Né? Então são 5 rolos. Né? Essa palavra pentateuco. Penta vem de, por exemplo, o Brasil é pentacampeão de futebol. Né? Tem 5 vezes ele ganhou a Copa do Mundo, então ele é 5, penta. Né? A palavra que a gente conhece muito no nosso vocabulário. E teuco vem de rolo. Então pentateuco é a tradução em português, né? Trazida aí pelo hebraico, latim, até o português, da palavra Torá, do ensino que vem do Eterno para todos nós. Os 5 livros iniciais, que são conhecidos como Gênesis, no hebraico Bereshit, Êxodo, no hebraico Shemot. Né? Não se preocupe com os nomes agora, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada livro mais à frente. Vaikra, o livro de Levítico, conhecido como Levítico, um livro de Números conhecido em hebraico por Bamidbar, e um livro Deuteronômio, né, que é um livro em hebraico chamado Devarim. Se você começar a ler, seja os profetas, os escritos nazarenos, antes de conhecer a Torá, você vai ter muitas dúvidas, né? Você vai ficar confuso, você vai deixar de entender por que eles estão falando aquilo, por que eles estão relatando tal coisa, o que é isso que está acontecendo, por que se diz isso, por que se diz aquilo. Você vai ter conclusões incorretas. Né? Como eu vejo muita gente que começa a ler pelo Apocalipse, né? E aí é o fim do mundo, é amanhã, cara. É o fim do mundo, vai acabar, vai isso, vai aquilo, monstros, animais ferozes que vão aparecer, a besta, o número da besta, enfim, fazem uma lambança. Por quê? Porque não conhece a base, a história inicial, né? Não entende o porquê é isso, o que Yeshua está nos ensinando quando ele diz, né? Quando ele diz os seus ensinamentos, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. As pessoas acham que é ele, né? Não é ele, a história vem lá de trás, vem lá da Torá, vem lá do livro de Levítico, né? Ele está reensinando tudo. Então você precisa seguir esse ensinamento. Né? Todo o ensinamento está na Torá, nos 5 primeiros livros. Se você não quiser ler os outros, não tem problema, mas você vai aprender tudo. Mas os outros vão te trazer aplicações práticas, situações corriqueiras que vão te ajudar a um melhor entendimento de tudo que vem trazido, né, na Torá. Então é a casa que só o alicerce também não te ajuda muito. Você precisa ter as paredes, você precisa ter o telhado, né, porque senão você também, só com o alicerce, você não vai avançar muito. Você precisa ter tudo isso. Mas sem o alicerce, só com o telhado, desmorona, cai, você não serve para nada. Né? Então você precisa ter essa ordem. Ela foi escrita nessa ordem porque você precisa seguir essa ordem. A Torá é a herança de Adonai ao seu povo. Né? Então nós vemos que o Eterno ama o seu povo, o Eterno quer que o seu povo tenha shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade em toda a sua vida. E ele nos dá a sua santa Torá, né,
para que a gente receba essa herança, receba esse shalom. Então nós precisamos aprofundar esse conhecimento, né? Nos livros seguintes, inclusive os escritos nazarenos, nada de novo é apresentado, é uma nova roupagem, uma nova explicação, algum detalhe a mais, né? alguma aplicação prática, nenhum ensinamento novo, é realmente uma repetição de uma forma mais lúdica, de uma forma que você pode entender um pouco mais, né? Mas sempre a Torá é a base. Então, a gente precisa começar, né? E a gente precisa também lembrar que muitos textos da Escritura louvam, né? Louvam o que vem na Torá, louvam o Eterno pelo seu ensinamento, por a sua herança que ele nos dá. Então, isso aqui só 3, né? Um dos profetas, um dos escritos e um dos escritos nazarenos, para você ver, né, como é que isso é tratado em toda a Escritura. No livro de Yeshayahu, o profeta Isaías diz o seguinte: Yavesh Hatzir Navel Tzitz U Devar Elohim Yakum Leulam. Seca a relva, despetala a flor, caem as pétalas da flor, e a palavra de Elohim levanta-se para sempre. Então, a relva, né, a flor, que hoje estão viçosas, que hoje estão crescendo, que hoje estão maravilhosas, amanhã já não estão mais, amanhã ela secou, ela despetalou, ela não está mais presente no nosso mundo, mas a palavra do Eterno vai estar sempre presente na nossa vida, vai estar sempre presente nos orientando, ela não muda, ela não se altera, como o nosso mundo, a pétala, a flor e a relva são o nosso mundo, o nosso dia a dia, o nosso alimento, a beleza do mundo, está toda aí na nossa volta, mas amanhã não está mais, né? Amanhã não tem mais alimento, amanhã a flor já murcha, a flor já despetala, a flor já não desabrocha, mas a palavra do Eterno sempre vai estar presente, né? Então sempre ela é trazida. No livro de Tehilim, no livro de Salmos, no Salmo 138, verso 2, nós temos o seguinte: Eshtahav el Reikal Kodesh Ve'odeh et Shmecha al-Ha Sidecha Ve'al Antecha Ki Higdaleta al-Kol Shimecha e Meratecha. Curvar-me-ei ante teu santo santuário, né? A tua palavra, o teu ensinamento, né? Tudo aquilo que você nos traz de bom, em razão do teu nome, o teu santo nome, sobre a tua graça, a tua Hesed. Hesed é a palavra graça, né? Aquilo que a gente dá, né? Sem querer nada em troca, tudo aquilo que ele nos dá, tudo aquilo que o Criador nos dá, sem querer nada em troca, né? Uma bênção que ele nos dá, a sua Hesed. E sobre a tua verdade, ele terra, a tua verdade, a verdade que é única, né? Que não tem mistura de nada, de fantasia, de mentira, nada, é pura. Pois exaltaste sobre todo o teu nome a tua palavra, Raterra, a tua palavra. Então nós vemos aqui, né, que é um privilégio a gente poder meditar dia e noite na tua palavra, na palavra do Eterno, na palavra do Criador, essa bênção que ele nos dá, essa herança que ele nos dá, que vai estar sempre presente na nossa vida, né? Murchem as flores, despetarem as flores, murchem a erva, cabe todo o que está à nossa volta, mas a palavra dele é a mesma. Não, mas isso mudou, você vai dizer, isso mudou, né?
isso prova-se que mudou. Aí Jesus de Nazaré trocou tudo isso, já não vale mais. Mas será que não vale? Será que tem certeza que não vale? Ele nos diz o seguinte, lá no Sermão da Montanha, quando ele diz, não é alguém que falou, olha, Yeshua disse isso aqui, Jesus disse isso aqui, não, é ele falando, ele diz o quê? Al tarshivu kibati le hafer hatorá ou haneviim lo levhati lo le hafer bati kiim le malot. Não pensem que eu vim para anular a Torá ou os profetas, né? A palavra Neviim, que eu disse agora há pouco, Neviim, os profetas. Não para anular eu vim, mas para plenificar, ou seja, ele não disse nada disso que não vale mais, né? Que ele trouxe outro ensinamento. Isso disseram que ele disse, mas ele diz aqui, está escrito aqui, que ele falou, nem pensem nisso, né? Nem cogite pensar nisso. Se você pensa, esquece isso aí, apaga da sua memória e passa a entender o que ele falou, porque muita gente não ouve o que ele falou, muita gente ouve alguém que diz que ele falou, né? As intrigas, a fofoca, os dramas, né? Que ela xeretar a vida dos outros, é isso, né? Dizer que o outro fez isso, fez aquilo outro, quando o outro não fez. Então, presta atenção na palavra de Yeshua, que você vai entender muito bem a Torá. E o que mais ele diz? Kihen Amém. Né? Ele sempre iniciava dizendo, pois eis que Adonai Elohim Melech Neeman, Elohim é rei fiel, a palavra Amém, que nas traduções diz assim, pois em verdade, na verdade, não é em verdade que ele está dizendo, ele está louvando ao Pai, acreditando no Pai, confiando no Pai, confiando no nosso Criador. E a palavra Amém quer dizer Elohim é rei fiel, ele confia em nós e nós devemos confiar nele, tudo que ele faz é bom, então é confiar no Eterno. Por isso que ele sempre começava a frase dizendo que confiava no ensinamento do Pai. Anohi Magid Lachem. Pois eis que, amém, eu digo para vós, Ad Asher Hashamai Ve Haaretz Voru Lo Ta Avor Yut Ahat Min HaTorah Aflo Kots Echad Ad Kikulan Yakumu. Pois eis que eu digo para vocês, né? Amém, eu digo para vocês, até que os céus e a terra passem, não passará uma iude, uma letra iude. O que é iude? É justamente essa letrinha aqui, ó. Essa letrinha pequenininha, a menor letra do alfabeto. Uma letra dessa podia se desaparecer aqui, né? Não faria falta, que era tão pequenininha, mas não, ela tem um significado muito importante, ela não pode sumir nenhuma letra. Eu digo para vocês, mesmo... Cadê o mouse? Yud Ahat, uma letra Yud da Torá, Min HaTorah. E também nem um Kots, né? Até que todos se levantem. O que é o Kots? Né? Se você olhar aqui, essa aqui tem uma letra que tem uma barrinha horizontal, uma barrinha vertical. Aqui que é a letra Resh. Aqui nós temos uma barrinha horizontal, uma barrinha vertical, mas tem uma pontinha aqui, né? Tem uma pontinha aqui que é um Kots, um tracinho
Aqui nós temos uma letra Het, né? Duas perninhas aqui verticais e uma horizontal. Aqui nós temos uma letra Rei, né? Duas perninhas verticais e uma horizontal, só que aqui tem um buraquinho, tem um furinho aqui, ó. Faltou um cotes. O cotes é justamente um pequeno traço da letra. Então ele diz, não passará uma iud e nem uma cotes, até que todos se levantem, até a ressurreição de todos no dia do juízo. Todos vão ressuscitar e vão ser julgados pelo Eterno. Até lá, a Torá é a mesma, vai ser sempre a mesma, não muda. Então aquele que diz que a Torá mudou, que agora não tem mais, que não existe mais, né, estão todos enganados, estão todos mentindo. Né? Todos eles estão mentindo, contando aí um dramalhão que não é a realidade. Então o propósito do nosso estudo aqui vai ser o seguinte, né? Qual vai ser o propósito? Nós vamos escutar a palavra do Eterno, a sua Torá. A palavra do Eterno, nosso Elohim, expressa em sua Torá, deixando de lado qualquer doutrina ou dogma religioso. Então nós não vamos aqui falar da religião A, religião B, o que um acha, o que o outro não acha, né? O que eles trazem de verdade ou não, o que eles trazem de ensinamento ou não. Nós não vamos entrar no detalhe de cada um. Não criticamos nenhuma, mas também não exaltamos nenhuma, porque todas elas, né, são adaptações dadas segundo a diretriz de Nimrod, que fica até os dias de hoje. Nós vamos ficar só na Torá do Eterno, procurando somente interpretar a Torá, a graça e a verdade do Eterno, né, como nós vimos no Salmo do rei Davi, que está além das variações do espaço-tempo. Né? O espaço-tempo aqui, ó, né? A teoria da relatividade fala de espaço-tempo, que é a nossa realidade. É como nós vemos o mundo, mas sempre na língua original do hebraico. Né? Então isso é o nosso objetivo aqui nesse estudo. Bom, eu acredito que agora você quer conhecer a Torá, né? Torá de Adonai. Como é que nós vamos fazer isso? Né? Nós vamos ter que acompanhar os próximos estudos. Nós vamos aqui trazer às quintas-feiras esse estudo. Não vamos trazer em todas as quintas, vamos fazer a cada 15 dias, né, para poder vocês digerirem o material, para vocês poderem aprofundar, para poderem mandar questões, que aí eu vou receber aqui as dúvidas, os comentários e vou na outra semana trazer aqui os esclarecimentos. Né? Esse curso aqui é um curso dinâmico. Nós vamos conhecer os 5 livros da Torá, os 5 livros que são chamados, cada livro é chamado Sefer, os 5 Sefarim, Sefarim plural de Sefer, e as 54 porções, uma porção chama Parashá, porções chamam a palavra Parashot em hebraico. Por isso que você vê muitas vezes aqui no canal, você que é novo, né? Nós estamos estudando a Parashá Shavua, a porção da semana. Por quê? Porque a escritura tem que ser aprendida em pequenas porções. Eu não bebo um copo d'água desse de uma vez só, né? Eu bebo de pouquinho, porque se eu beber ele todo, um pouquinho vai ficar no meu organismo, o restante vai sair na urina. Se eu beber de pouquinho, aquele pouquinho vai ser absorvido, vai entrar na minha corrente circulatória, vai alimentar todo o meu corpo. A Torá é a mesma coisa, você tem que aprender aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos, cada dia um pedacinho, um tantinho, e aí numa semana você fecha uma porção, né? E essa porção, então, na próxima semana você começa mais um pouquinho, aí terminou o ano, você começa de novo, né? Aí vê tudo de novo, tudo pedacinho, 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 que aí você vai se alimentando. Era assim que a escritura foi dividida, né, pelos sábios, desde Esdra, que construiu. Esdra é
conhecido como Esdras, né? Esdras, que reconstruiu o templo, né? O segundo templo que ele foi construir, e aí ele viu que as pessoas não tinham acesso, como eu falei, né? Eram cópias feitas à mão, eram caras, era trabalhoso. Fazer uma cópia da Escritura, mesmo sendo a Torá contendo aí somente 200 e poucas páginas, né? Era um trabalho meticuloso, era um trabalho letra a letra. Se errasse uma letra, tinha que começar tudo de novo, joga fora, queima, começa tudo de novo. Era trabalhoso, era caro, então as pessoas não tinham acesso. Então ele pega os 5 livros e divide para ser a leitura feita durante um ano. Mas o ano não tem 52 semanas, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou explicar para você como é que a gente vai dividir isso. Na Idade Média, lá pelo ano 1200, mais ou menos, né, fizeram uma divisão desses 5 livros em capítulos, né? Então criaram aí 187 capítulos agrupados aí de acordo com o conteúdo, né? Isso facilitava, por quê? Porque quando alguém precisava, olha, eu quero ler a porção Vaishilar, né? Qual é essa porção? Aí tinha que procurar no livro, procurar no texto todo, nos rolos, onde é que está essa palavra, porque dali começava essa porção. Então, alguém teve ideia lá na Idade Média, claro, né, da religião romana, né, para facilitar a compatibilização com o estudo do povo israelita, dos descendentes dos israelitas. Então eles quiseram comparar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa divisão em capítulos. Então uma porção vai de, às vezes, 1, 2, 3 capítulos, ou 4, outras vão de um capítulo até metade do outro. Nós vamos ver tudo isso nessa cartilha, né? Você vai acompanhar tudo isso, e aí foram divididos em capítulos. Só que a Torá não tem ponto final, não tem vírgula, não tem sinal, né, de que uma frase acabou, outra começou. Então é muito difícil. Hoje nós temos, né, um ponto final que dá uma pausa grande, uma vírgula que dá uma pausa menor, né, ponto e vírgula, traço, travessão, aspas, né, fecha aspas, sinal de interrogação, sinal de exclamação, mas a Torá no hebraico não tem nada disso, né? Então, pela entonação da voz, a pessoa sabia que aquele verso tinha acabado. E aí alguém teve a ideia, muito depois dos capítulos, de criar versos. Então ele dividiu os capítulos em versos, né, em versos curtos, que dá para você ler, entender aquele pedacinho ali e partir para o próximo verso. Então são 5.844 pasuk, capítulo, né? Capítulo é perek, capítulos perekim, verso pasuk, versos pasukim, né? Então você que ainda não conhece o hebraico, você vai estudando com a gente, você vai aprendendo também o hebraico, né? E nós vamos também trazer para você então esse calendário de estudo, né? Como é que nós vamos estudar a escritura no ano que tem, o ano hebraico tem, né, tem uma característica diferente do nosso ano. Ele é um calendário lunisolar. Então tem anos que tem 11 meses, tem anos que tem 13 meses. Então no ano que tem 11 meses, você tem que dividir 54 porções em 11 meses. Então, de algumas vezes você tem duas porções juntas. Outros anos você tem 13 meses, então já você estende um pouquinho mais. Além disso, tem as festas do Eterno, os moedim do Eterno. Então nós vamos trazer para você um calendário meio que padrão, que vai variar ano a ano, mas por quê? Porque todo mundo lê a mesma porção na mesma semana, no mesmo período. Isso faz com que a gente crie aí o que se chama de uma congregação, de uma egrégora, né? Todo mundo estudando a mesma coisa ao mesmo tempo. É como se a gente tivesse todo mundo junto, né? Todo mundo junto lendo a mesma porção, né? Mesmo estando eu aqui, você aí, alguém em outro lugar do mundo, lá na China, né? Do outro lado do mundo está estudando também o mesmo texto. Então é isso que
nós vamos estudar nas próximas semanas. Então, eu vou trazer para você assim, os pontos principais dos capítulos, dos versos, às vezes mais de um verso dentro de uma porção, ou vários versos, né, dividindo aí para você saber em que momento Yaakov, qual o capítulo, qual o verso que Yaakov deitou sobre a montanha com a cabeça numa pedra e teve o sonho. Né? Então nós vamos dizer qual o verso, qual o capítulo, né, qual a porção, para você já ir, né, facilitando o teu estudo. Você que não conhece ainda já vai aprendendo, e você que já conhece a escritura depois vai ter tudo isso impresso aí para poder ajudar no teu estudo anual. Espero que você nos acompanhe, espero que você mande comentários, espero que você goste desse estudo. Eu achei interessante começar a preparar. Então, né, a cada 15 dias, a partir de hoje, a gente vai estar trazendo um pedacinho da Torá para você, né, para você acompanhar o teu estudo. Shalom, shalom, nos vemos amanhã no Kabbalah Shabbat, né, vamos estudar a porção Vaet Hanan, segunda porção do livro Devarim. Vamos ouvir novamente as 10 maravilhosas palavras. Né? Então, esperamos você amanhã aqui no canal, ou se você não puder, depois o vídeo fica no YouTube e você pode estudar em outro momento. Shalom, shalom.